Teu marido. Aí Jesus diz: disseste, velho, não tens marido, já tiveste 5 e o que tens hoje não é teu. Jesus sabia que aquela mulher ia, segundo os teólogos e historiadores, eles dizem que aquela mulher ia no tanque naquele horário porque ela evitava se encontrar com pessoas, ela evitava se socializar com as pessoas por causa do modo de vida que ela tinha. Mas a palavra de Deus diz que Deus não olha para nós da forma que o homem olha. E aí Jesus olha para aquela mulher e ele vê naquela mulher alguém que ele estava chamando para resgatar na cidade, no meio do povo dela, o avivamento de Deus. Aleluia! Aquela mulher não tinha status social. Aquela mulher não tinha uma vida em que pudesse dar a ela honra. Mas Jesus olha para ela e diz: eu chamo você, eu te separo, eu te escolho, porque eu sou o avivamento que veio dos céus, e através da tua vida, mulher, sem status, sem história, sem honra, sem nada que possam valorizar, eu te chamo, e através de você eu vou te avivar, eu vou te estimular, eu vou restaurar a sua vida, a sua alma, e através de você eu farei um grande avivamento na tua terra, no meio do teu povo, no meio da tua cidade. Glória a Deus! E Jesus enche aquela mulher do avivamento. E aquela mulher corre para a cidade dela, onde ela agora fugia das pessoas, ela agora corre ao encontro das pessoas. E ela diz: venham, corram todos vocês, porque há um profeta que falou tudo a meu respeito. Não será esse o avivamento que veio dos céus? Não será esse o Messias? Não será esse o Filho de Deus? E a palavra de Deus diz que o povo foi, aquela cidade foi. E quando encontraram com Jesus, começaram a ouvir Jesus. E o avivamento chegou no meio daquela cidade, chegou no meio daquele povo. Porque Jesus separou uma pessoa. Porque Jesus chamou uma pessoa. E aquela pessoa, aquela mulher, ela também se comportou da mesma forma que muitos de nós nos comportamos quando nós chegamos para Deus, quando nós chegamos para Jesus. Nós falamos tudo aquilo que nós encontramos de errado em nossas vidas para justificar em não querer ir. Mas Jesus diz assim: eu tomei o teu lugar para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Eu estou te chamando nesta noite, homem e mulher. Seu coração, ele está queimando, a sua alma está queimando. Pare de falar para Deus que você não tem capacidade. Pare de falar para Deus que você não é capaz, que você, na sua vida há esse erro, na sua vida há muitas coisas erradas. Pare. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o que você ainda vai fazer lá na frente. Aleluia! Mas Ele tomou o seu lugar, não é para isso. Ele tomou o nosso lugar, porque Ele quer fazer um avivamento em um lugar através da sua vida. Ele quer fazer um avivamento nessa cidade através dessa igreja. E muitos verão. E muitos verão. E muitos verão. E muitos verão. Mas não com os olhos físicos. Porque primeiro Deus mostra no Espírito, primeiro Deus mostra na alma, primeiro Deus mostra em revelações, em sonhos. Primeiro Deus mostra pela palavra dele, pelos princípios dele, aqueles que inclinam os seus ouvidos, a sua alma, a adorar ao Senhor. Não pode haver avivamento sem adoração verdadeira. Não há como o Espírito Santo realizar o avivamento no meio do seu povo, realizar o avivamento em uma cidade. Não há como o Espírito Santo, porque quem faz o avivamento não são os pastores. Quem realiza o avivamento não são os profetas. Quem realiza o avivamento no meio do povo de Deus
não são os sacerdotes. Porque a palavra de Deus diz que quem realiza, quem faz acontecer o avivamento de Deus no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que aviva o nosso espírito e nos leva para Deus, que aviva o espírito da igreja e leva para Deus. Mas o Senhor está dizendo isso, ministro Marcos, servo do Deus Altíssimo. E quando nós vamos para a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 9, diz a palavra do Senhor que havia em um determinado lugar, havia mestres, havia profetas, havia homens letrados e conhecedores, havia homens capacitados e dotados de muitos conhecimentos. E entre esses homens havia um homem chamado Saulo. E diz a palavra do Senhor que eles estavam orando e jejuando. E nas suas orações e no seu jejum, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo entra no meio deles, no meio daqueles homens capacitados de muitos conhecimentos. Diz assim: separem a Saulo, separem a Barnabé e separem a Saulo. Separem eles para a obra da qual eu escolhi para que eles realizem. E diz que aqueles homens com entendimento e discernimento levantaram as suas mãos sobre Barnabé e sobre Saulo, e oraram e abençoaram e os despediram. E eles foram guiados e enviados pelo Espírito Santo de Deus. E esses homens, quando chegaram em um lugar, havia um procônsul, que nos dias de hoje é o status de um governador. E havia também acompanhando este homem nessa cidade um falso profeta. E esse falso profeta, ele induzia o povo aos erros, fazendo com que o povo viesse a acreditar na palavra de Deus de uma forma errada. E aí diz a palavra do Senhor que esses homens chegam enviados pelo Espírito Santo. E quando Saulo, cheio do Espírito Santo, ele percebe aquilo. Quando Saulo, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, e Saulo cheio do Espírito Santo, e Saulo cheio do Espírito Santo, e Saulo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio de teologia, ele não estava cheio dos seus próprios conhecimentos, ele não estava cheio da direção de homens. Mas diz a palavra do Senhor, aquele falso profeta, ele ensinava a palavra de Deus distorcida. Mas o Senhor chamou e o Senhor separou homens para que o avivamento chegasse naquela terra, para que o avivamento que desceu dos céus pudesse chegar no meio daquele povo, e o avivamento de Deus acontecesse. E Saulo, cheio do Espírito Santo, olha nos olhos daquele falso profeta, dizendo: filho do diabo, filho de Satanás, por que você distorce a palavra do Senhor, induzindo esse povo ao erro? Agora vem a mão do Senhor sobre a tua vida e você ficará cego e por uns dias não enxergará mais. E no mesmo instante, aquele homem procurava alguém para conduzir a ele, porque veio sobre a vida dele trevas. E diz a palavra do Senhor que aquele procônsul, aquele governador, ao ver aquela doutrina, ao ver aquele ensinamento,
ele acreditou de uma forma maravilhosa, e naquela cidade, naquele lugar, o avivamento do Deus vivo, do Deus verdadeiro, encheu a vida daquelas pessoas, desceu naquele lugar, e o apóstolo Paulo, ali, a igreja do Senhor nasceu naquele lugar. Aleluia. E o avivamento aconteceu. A palavra de Deus diz assim: olha, não vos embriagueis de vinho, porém, contudo, todavia, transborde, se encha, se derrame, se mergulhe de cabeça, se entregue de corpo, alma e espírito, de tudo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nesses dias, ele quer, através da tua vida, fazer o avivamento lá na tua rua. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer o avivamento lá na tua casa, lá no teu bairro, nesta cidade. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus para adorar ao Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus para anunciar a palavra do Deus verdadeiro. Não se preocupem se vão ou não gostar da tua mensagem. A mensagem até pode ser sua, mas a palavra vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Criador dos céus e da terra, vem daquele que é maior do que todas as coisas. Enchei-vos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que aviva a obra de Deus nas nossas vidas. É o Espírito de Deus quem separa, é Ele quem chama. Eu quero dizer algo para os homens e para as mulheres deste aprisco. O teu medo, preste atenção, porque o Espírito de Deus está dizendo para esta igreja, o teu medo é o que te limita. O teu medo é o que te limita. O teu medo é que te impede de enxergar as grandes coisas que o Senhor quer fazer nessa cidade, neste mundo, nessa nação, em outras nações, através da tua vida. Aleluia, Jesus. E o meu coração se encheu de medo. E isso é normal e é comum para nós que somos humanos. Mas naquele instante, o Espírito de Deus toca no coração e nos lábios da minha esposa e diz: ei, pai, tu não já falou? Tu não disse que ia fazer? Se você disse que vai fazer, então faça. Glória. E naquele momento eu busquei algo para argumentar para não ir. E aquele que chama e separa, e aquele que faz o avivamento do Senhor na terra em nossas vidas, encheu o meu espírito e a minha alma e diz: filho, não tenha medo das coisas grandes, porque o Deus a quem tu serve é maior do que todas as grandezas deste mundo. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos separa, a palavra de Deus diz que Ele arranca todo medo e faz o avivamento onde Ele nos enviar. Onde Ele nos enviar. Vocês têm algo de Deus tremendo para essa cidade, porque os dias que nós vivemos são dias parecidos com os dias do profeta Abacuque. E vocês têm algo maravilhoso de Deus. Durante esses 3 dias, eu tenho certeza que Deus deu as coordenadas para essa igreja do avivamento que Ele quer fazer nessa cidade. Manda o medo embora da sua mente, porque ele não está no seu coração. Manda o medo embora da sua mente e diz: Senhor, eis-me aqui, porque nesse meio
Há homens e mulheres de Deus que já foram separados, que já foram chamados, mas estão dizendo: Senhor, eu não vou porque eu tenho medo, porque eu não posso, eu não sou capaz. Você não é capaz, eu não sou capaz, nós não somos capazes. Mas o Deus que nós acreditamos e que nós confiamos, diz a palavra do Senhor que todo o poder está nas mãos dele, e ele detém todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Aleluia. Nós só precisamos nos dispor e nos entregar a ele. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Encha. Mas também existem pessoas dizendo assim: olha, o meu diploma, o meu intelecto, o meu status, tudo isso, o apóstolo Paulo diz que é como refúgio, é como esterco. Porque para ele o morrer seria lucro. E todo o conhecimento humano que ele havia adquirido não poderia mudar nada com relação a isso. Mas o viver dele era Cristo. E é assim a nossa chamada. Deus chama uns para direcionar. Deus chama outros para anunciar. Deus chama outros para cuidar. Um dia eu cheguei em um lugar, não havia nada. Havia um homem com um coração cheio de desejo. Havia um homem com um coração cheio do amor de Deus. E aí eu chego naquele lugar, montanhas como aqui a cidade tem. E ele me disse: olha, Deus me deu o projeto, Deus falou que vai ser assim, assim, assim. E aqui Deus vai fazer grandes coisas. E eu olhei para aquele lugar, só via montanhas e mar. E um projeto no coração dele, ele dizendo. Mas aí eu estava num momento sensível da minha vida. Eu subi aquela montanha 5 horas da manhã. E lá de cima, eu olhei e avistei um monte de montanhas grandiosas. E aí eu falei: Senhor, esse homem está dizendo que o Senhor trouxe ele aqui e me falou desse projeto que vai ser isso, isso e isso. Como, Senhor? Aí o Senhor vem manso, maravilhoso ao meu coração, dizendo: filho, olha para as montanhas. E eu de cima de uma montanha olhava para várias montanhas que estavam ao redor daquele lugar. E aí ele falou: está vendo o tamanho dessas montanhas? Está vendo a grandiosidade dessas montanhas? Fui eu que formei. Fui eu que fiz. Se eu fiz essas montanhas na grandiosidade delas, o que eu vou fazer nesse lugar é muito maior do que cada uma dessas montanhas. Aleluia! E hoje está lá instalada uma comunidade terapêutica, ganhadores de almas para Cristo Jesus, onde nós tratamos independentes químicos para que eles saiam de lá conhecendo o poder de Deus e com a sua vida entregue ao Senhor Jesus, avivados pelo Espírito Santo. Glória a Deus! E aquilo que Deus colocou no coração daquele homem, com coragem, se tornou realidade. Não há avivamento sem que Deus chame e separe homens para resgatar o avivamento. Quem faz o avivamento é o Espírito Santo. Eu convido a todos vocês a se colocarem de pé. Não há avivamento sem adoração verdadeira. Não há avivamento no nosso meio sem oração, sem pedirmos, sem clamarmos ao Senhor. Não há avivamento sem o agir do Espírito Santo, sem que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seja o autor de todas as maravilhas de nossas vidas. Glória a Deus! Deus colocou algo no meu coração aqui, quando o irmão estava aqui louvando ao Senhor. Eu queria convidar ele aqui, juntamente com o outro varão aqui, os dois. Rapidinho, para a gente concluir, e eu já vou estar passando o microfone para
aquele que Deus entregou e confiou esse aprisco em suas mãos. Se puderem arrumar para eles dois microfones, se possível. Glória a Deus.